tudo bem com vocês? Hoje é aula de português, né? E nós vamos falar um pouco hoje sobre os diferentes tipos de texto, tá? Que é a narração, a descrição e a dissertação, tá? Vamos falar um pouquinho sobre cada tipo de texto, tá? Um pouquinho sobre o texto narrativo, descritivo e dissertativo, tá bom? Lá no livro, para vocês acompanharem, tá bom? A leitura e a explicação, tá dizendo assim, lá na página 14. A organização da estrutura do texto pode ser feita de diversas formas. E sendo assim, existe o quê? Diversos tipos de texto, tá? Que, como eu falei para vocês, nós vamos estudar hoje nessa aula, tá bom? Aí vocês vão conhecer um pouquinho sobre alguns tipos de texto, tá? Que estão em nossa comunicação do dia a dia, tá? Seja na escrita, tá? Ou na fala, tá? Os tipos de texto são classificados de acordo com a sua estrutura, com o seu objetivo, aquilo que eles querem passar para a pessoa, tá? E a finalidade, tá? E surgem conforme a função comunicativa do texto, tá? Então, hoje, né, nós vamos falar sobre um pouquinho desse tipo de texto, tá bom? E a gente vai falar um pouquinho agora a respeito do texto narrativo, tá? Narrativo, aqui tem um exemplo, mas primeiro eu vou explicar para vocês o que é esse texto narrativo, tá? É comum o uso do texto narrativo quando queremos contar o que, gente? Uma história, tá? Que pode ser verdadeira ou mesmo um conto de fada, tá? Precisa conter início, meio e fim, né? Porque contos de fada precisa conter início, meio e fim, tá? Com ações, personagens, tá? Atuando em um determinado tempo, tá? Ou espaço, tá? Encontramos o referido tipo textual em gêneros textual, como o quê? Conversa, romance, tá? Crônica, biografia. Então, o texto narrativo, tá? Como já diz, está narrando, tá? Um acontecimento, tá? Um fato, tá? Então, aí é um texto narrativo, tá? Aí aqui tem um exemplo, ó, que eu coloquei aqui pra vocês. João, ontem... Na verdade, tá narrando um fato, né? Que tá assim, ó. João, ontem o meu dia foi maravilhoso, tá? Ontem fui na casa da minha avó e ela me levou ao parque. Brincamos bastante, tá? Então, a pessoa aqui, o personagem aqui tá dizendo, né, que ele foi na casa da avó, que ele brincou, que passeou com a avó, tá? E aí, a avó ainda levou eles aonde? No parque, tá? Então, tá contando um fato, tá contando uma história, tá? E aí, ó, tem, ó, o personagem, tá? Tá dizendo que ele foi aonde? Na casa da avó, então ele foi em algum lugar. Tá dizendo também que ele foi, ó, ao parque, tá? Então, é um texto narrativo, tá bom? Então, vamos lá, ó. Vamos passar agora pro texto descritivo, porque, ó, já vai dizendo, o texto descritivo tá descrevendo o quê? Algum acontecimento, tá? O texto descritivo, como diz o nome, descreve o quê? Situações, pessoas, lugares, então tá descrevendo, né, alguma coisa, tá? A descrição pode ser o quê? Objetiva, tá? Quando o autor apenas escreve, tá, as situações e seres, tal como eles são, não interferindo no que está descrito, tá? Ou pode ser o quê? Subjetiva, quando o autor interfere na descrição, colocando a sua opinião, tá, sobre o que ele está descrevendo, tá bom? Mas vocês precisam entender que um texto descritivo, a pessoa está o quê? Descrevendo algo, tá, galera? E a tipologia textual descritiva encontra-se predominante, ó, em textos, tá? Como o quê? Como ata, guias, relatórios, cardápios, né? Como aquele cardápio que a gente vê de lanche. A pessoa tá o quê? Descrevendo, né, o que tem na sua lanchonete, né? Aí pode colocar lá que tem hambúrguer, refrigerante, cachorro quente, né? Tá descrevendo algo,
tá? Em relatórios também, em ata, em guias, tudo isso, tá? Aí aqui eu coloquei um exemplo pra vocês, tá? Que tá lá no livro também, ó. A minha sala tem 2 sofás azul, uma mesa no canto da parede e uma estante marrom, contendo uma televisão e alguns enfeites, tá? Porque saiu aqui meio falhadinho por causa da caneta, tá? A parede é rosa e as portas e janelas azuis como o sofá. Então, o que tá descrevendo o quê? Como é a sala de uma pessoa, tá? De um local, né? Tá dizendo como que é a sala. Na verdade, tá dizendo como é a casa, né? Tá dizendo aqui, ó, que na sala ó, na sala dessa casa tem 2 sofás azuis, uma mesa de canto na parede, uma estante marrom, contendo uma televisão e alguns enfeites, tá? A parede é rosa e as portas e janelas azuis como o sofá. Então, tá descrevendo o quê? A sala de uma casa, tá, galera? Então, ó, o texto descritivo está descrevendo uma sala de uma casa, tá? Já o texto dissertativo, tá? É um tipo de texto que apresenta a defesa por meio de um argumento ou dando o quê? Uma opinião, tá? De um ponto de vista, tá? Na intenção de fazer com que o leitor concorde com a ideia proposta, tá? Então, ó, o texto dissertativo, tá? Muitas das vezes é uma opinião que a pessoa tá dando para uma outra pessoa, tá? No texto dissertativo predomina a apresentação detalhada de determinados temas e conhecimentos de forma lógica, tá? Contendo uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, tá? Para a construção desse tipo de texto, há a necessidade de conhecimentos prévios sobre o assunto ou tema tratado, tá? Os gêneros textuais que pedem a organização textual são a redação argumentativa, a carta do leitor, a crônica argumentativa, o artigo de opinião, entre outros. Então, você tem que saber aquilo que você está dando aquela opinião, né? Saber o porquê, né? Você dando aquela opinião, tá bom? Então, vamos lá, ó. Aqui tem um exemplo, ó. Mãe, por que você não compra esse vestido que está na vitrine? Essa estampa combina muito com você. Então, a pessoa tá vendo que aquela estampa combina, né? Na verdade, o filho, né? Tá vendo que aquela estampa combina com a mãe. Então, ele tá vendo com os seus olhos que aquela estampa combina com a mãe, e está dando uma opinião. Mãe, por que você não compra esse vestido? Entendeu? Então é isso, né? São os 3 tipos de textos que a gente estudou sobre hoje, né? Que é o texto narrativo, tá? Que narra um fato. O texto descritivo, que descreve o fato. E o texto dissertativo, que muitas das vezes dá uma opinião, né? Pra pessoa sobre algum determinado objeto ou assunto, ou argumentando também, tá, gente? Algum fato, tá? Então, não deixem de fazer as atividades, tá? Qualquer coisa, vocês podem me chamar, tá bom? No WhatsApp hoje. Um beijo pra vocês e fiquem com Deus.